Bom dia, pessoal. Hoje vai ser um vídeo diferente, né? É um vídeo que eu acredito que vocês se identificam, sabe? Eu fiquei pensando bem aqui sobre fazer ou não esse vídeo, mas a questão é que pode ter certeza que tudo que eu vou falar aqui, além de ser tudo verdadeiro, sabe? Sem a gente ficar inventando coisa ou querendo se achar, ou aquela coisa que a gente vê tudo, cara, que enche o saco na internet, sabe? Sempre do mesmo que a gente já vem acompanhando. Então, para quem não me conhece ainda, né, eu sou corretor imobiliário, estou atuando há 8 meses no mercado e a história, eu vou contar um pouco a história para vocês, né, de tudo, né, para vocês entenderem que hoje a posição que você está, a dificuldade que você passa, as dúvidas que você tem da vida, sabe? Eu tô com 37 anos e, cara, já cheguei numa conclusão comigo e acredito que vai encaixar para você. A minha história, brevemente para vocês entenderem, nasci de uma família pobre e no sítio, né? Eu não quero isso para comover ninguém, tá, gente? Só tô contando mesmo para vocês entenderem todo o cenário no final. E o meu pai, com o tempo, ele foi conquistando a vida, né? Meu pai sempre foi muito trabalhador, minha mãe sempre cuidou muito bem da gente e o que eu percebi na minha vida, que eu tenho certeza que você vai se identificar, é que se você não for uma pessoa acomodada ou preguiçosa, você sempre vai querer buscar aquilo que te faz bem, aquilo que você gosta de fazer, buscar viver sem depender de pai, de família, essas coisas todas. Porém, o que ninguém conta é que o caminho para isso aí é muito árduo. Na minha vida, pessoal, não sei explicar porquê, isso acontece até hoje, e não estou me vitimizando, mas eu já entendi que é assim para mim, na minha vida. As coisas, Deus faz com que as coisas aconteçam sempre assim no último instante de tudo, sabe? No último instante, é bem difícil. É difícil assim, não sei explicar muito bem. Um exemplo nas vendas hoje, né? Daqui a pouco eu vou contar toda a minha história, vocês vão entender. Cara, as vendas elas caem assim no último segundo de quando a gente acredita que não tem mais como acontecer nada. E sempre foi assim na minha vida. E desde pequenininho, desde a época da escola, tudo, cara. Eu não sei explicar. Sofri bullying. Sempre fui uma pessoa mais reservada no ponto de, assim, eu gosto de viver em casa, eu gosto de ficar tranquilo, nunca fui de balada, de sair, sabe? Então, o que acontece? Eu percebi que a sociedade, as pessoas, tá? Não estou falando generalizando, mas a maior parte, elas vivem naquela bolha o tempo todo, né? Ou tenta se encaixar, tenta agradar os outros para se encaixar, e acaba acontecendo que, cara, quanto mais você tenta isso, são dois caminhos. Ou você está se sabotando, né? Ou você vai se decepcionar demais. Porque conforme a vida vai passando, o tempo vai passando, a gente vai percebendo que, cara, na real, as pessoas não estão nem aí pra você. Nem aí. Tipo assim, de repente você tem uma ilusão de ter um círculo de amizade, pessoas que você confiava, ou qualquer outra pessoa em si, você vai ver que quando você realmente tá fudido, você não tem ninguém, cara. Ninguém. E se você deseja ou sai do círculo familiar que te aprisiona, aí que você não vai contar com ninguém mesmo. Não é por questão de ego. É questão de você realmente
arregaçar a manga e bater, né, de frente com a vida e fazer acontecer na sua vida. Mas aí vem a minha história em si, né? Então, trabalhei de tudo que vocês podem imaginar, já quebrei empresas, 2, 3 que eu já tentei, e desde banca de jornal, fui músico por muitos anos, tive academias, até me encontrar profissionalmente, pessoalmente, e buscando muito o autoconhecimento e o autodesenvolvimento físico, espiritual e mental. E assim, o que eu entendi da minha vida foi realmente Deus me encaminhando, gente. Hoje eu falando de Deus para vocês, se vocês me pegam, sei lá, uns 8 anos atrás mesmo, assim, ó, cara, eu sempre, não é que eu duvidava de Deus, mas eu sempre fui muito questionador. Eu nunca fui conformado com o que passam, sabe? E até hoje ainda eu fico meio assim pensando nesse aspecto. Por quê? Cara, é muita coisa que envolve, né? É muita coisa, tipo assim, enfim, não vou entrar nesse aspecto senão a gente vai longe. Mas automaticamente, quando eu tinha que fazer a parada da faculdade em si, o que aconteceu? Meus pais, eles pegaram e começaram a parte das empresas lá, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia. E aí, cara, eu era músico e não queria também, nem sabia o que fazer. E eles tinham acabado de abrir uma academia. O que eu fiz? Vou fazer academia, curso de educação física. Cara, eu juro por Deus, eu não estudei nada por uns 3, 4 anos, porque eu não me identificava, mas tinha que ir. Por quê? Porque meus pais acreditavam que isso era o melhor para mim, mas só que na época, e provavelmente você que está me assistindo e está entrando na faculdade, por muita sorte talvez você faça aquilo que você ame já de cara, tá? Mas eu já sabia que não era, até porque eu era músico, então na minha cabeça na época era ser baterista, músico, e era legal a minha vida assim. Mas ainda assim eu não sentia que era a minha carreira. Então passou um tempo, eu saí da empresa e fui morar nos Estados Unidos. E assim, gente, eu falo morar nos Estados Unidos, todo mundo deve pensar, né? Cara, você foi lá e aí, foi com muita grana, deu tudo certo? Não, gente, foi nada disso. Foi em tudo bem, bom dia? 2016, mais ou menos, 15, 16, acho que 16. Vendi minha parte lá, peguei 100 mil reais na época, pode parecer muito, mas não é nada lá. Paguei o aluguel, trabalhei de Uber, fui fazendo lá minha vida, não deu certo, porém, aí começa um pouco a jornada. Eu lembro, né, no marketing digital estava estourando muito, né, as coisas assim de vender cursos e tal. E eu criei um produto digital chamado Projeto Emagrecer na época. E foi o que me sustentou por muitos anos, pessoal. Muitos anos. Então eu lancei e lançava, e mesmo assim eu me sentia, como que eu posso dizer a palavra? Como se fosse... Eu sabia que ele era muito bom, já era comprovado, dava resultado, mas eu não me sentia bem em fazer aquilo ainda, sabe? Sei lá, me sentia tipo uma fraude fazendo a parada, fazendo tudo certo, mas sabe, sei lá, não era verdadeiro. E aí voltei depois, né, continuei lançando, voltei aqui pra minha cidade, continuei lançando, fortaleceu minha marca, eu tava realmente assim muito bem posicionado, tirava lá uns 14 mil por mês e vendendo curso, tá? Aí resolvi abrir uma outra academia, que daí foi boutique, né? Então a gente tá falando, meus planos variavam ali, comecei com 250, passou os anos, chegou o mensal a 850 e anual a 15 mil. Era high ticket total. E nesse tempo, pessoal, eu me formei também em consultoria empresarial. Né? Virei consultor empresarial na parte de inovação. E as 3 primeiras empresas que eu peguei como consultoria foi o mercado imobiliário. Eu lembro até hoje que eu estava posicionando um empresário. Ele falou, cara, você ia se dar bem nesse mercado.
E, meu, eu lembro, olha só como a vida é. Então preste atenção aos sinais que a vida vai te passando, cara. Porque eu lembro que lá atrás, uma vez, tipo, na pandemia, tava já com a minha empresa que tava começando a se posicionar pro high ticket. A minha mãe, ela chegou e falou assim: filho, por que você não vira corretor? É bom, você é bom de vendas, você é bom de atendimento, você tem conhecimento. Ah, mãe, não quero saber disso não. E tipo assim, meu, na época realmente pra mim não fazia sentido nenhum. Não tinha nem noção e sinceramente nem entendia nada. Então, beleza, passou os anos, me casei. A minha esposa, uma vez eu tava na empresa, ela falou assim: nossa, como que ela falou mesmo? Quanto desperdício de talento aqui, né, meu? Por que você não tira o Cresce? Por que você não tira o Cresce? Ela falou. Falei, caramba, meu. Aí eu lembrei da época que a minha mãe falou isso pra mim também, sabe? Falei, cara, não tem como, né? Minha mãe me falou uma vez, hoje a minha esposa tá me falando. Comecei na consultoria empresarial na parte de inovação, as 3 primeiras empresas foram imobiliárias. Falei, quer saber, eu vou tirar o Cresce. Então o que eu fiz? Em 2024, tirando o Cresce, fui pesquisando todo o mercado. Todo o mercado, fui assistindo assim de tudo que vocês podem imaginar. Cara, sério, eu devorei. Comecei a ver muito parte de arquitetura, engenharia também, porque, cara, eu gosto de fazer as coisas com excelência, eu gosto do conhecimento. Amo ler. Então, pra mim, assim, saber realmente se posicionar, ser diferente mesmo no mercado, entregar o melhor, assim, pra mim é fundamental, entendeu? Não é uma questão nem de ego, não, é profissional mesmo, sempre fui assim. Então, fui indo, e inclusive mais um outro amigo também me orientou a entrar nessa área, falou que ia me dar muito bem e tal. Então, deu final de 2024, eu consegui vender a minha empresa. Foi um milagre. Porque a minha empresa estava muito bem, porém eu precisava ter capital para manter o novo modelo de negócio que eu tinha feito. Então o que aconteceu? Não tive capital para sustentar um high ticket, porque vai muito dinheiro. Fechei as portas e rezei para conseguir vender. Consegui vender no final de 2023. Foi isso, no final de 2023, porque 2024 fiquei só na consultoria empresarial, entrei na V4 Company, trabalhei como closer lá, fiquei como closer atuando. Closer, para quem não sabe, é o cara que efetiva a venda para eles. E aí fui tirando o Cresce estudando. Eu lembro que estava no final de 2023, cara, eu tava assim, vendi um carro que eu tinha, porque tava acabando minha grana, velho. Vendi o carro que eu tinha, peguei uma mais simples, consegui pagar mais um mês e tava virando ano, eu com a minha esposa. A gente tem 3 filhos, né? Um mora em outro país. Falei, cara, ferrou. E o meu Cresce, gente, saiu dia 3 de janeiro de 2025. Olha, por isso que eu falo, lembra que eu falei no início do vídeo, que Deus faz as coisas pra mim no limite do limite, pra ver o quanto eu realmente acredito em mim e nele, primeiramente nele e em mim. Dia 6 de janeiro eu fiz 3 vendas, praticamente foram 3 terrenos industriais. Foi aí, gente, que caiu no meu bolso lá uma grana interessante, que eu falei, caramba, como pode? Já consegui em 3 dias fazer essa venda, que foi, assim, era terreno do meu tio. Aí um amigo meu, por coincidência ou não, veio me perguntar se eu tinha, eu lembrei do meu tio, e aí vendeu. Aí caiu esse dinheiro. Mas mesmo assim eu ainda estava naquela coisa, vamos indo. Segundo mês, vendi também.
Terceiro mês, aí fui continuando vendendo até como vocês me acompanham hoje. E vendendo todos os meses, com muito trabalho. Então assim, pessoal, o que eu quero dizer? Hoje eu tô com 37 anos, nunca desisti, já teve momentos, no próximo vídeo eu posso contar um pouco mais detalhado a minha vida, mas não foi nada fácil e não é. Já passei por momentos de depressão na minha vida. Eu tenho um filho que hoje mora em outro país. Enfim, minha história assim nesse ponto é isso mesmo que vocês estão um pouco vendo. E hoje no mercado imobiliário, né? Atuando e começando do zero novamente. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando você realmente começa a respeitar a vida, não da maneira que você quer, mas da maneira que ela escreve para ser para você. E você continua, mesmo nos momentos mais difíceis, porque a maioria as coisas vão melhorando. Não tem como. Porque você chega tão no fundo do poço, tão desacreditado, tão assim, passou por tantas coisas que é normal se acontece certas coisas, porque você já aprendeu tudo isso, sabe? E aí vem o ponto profissional, né? Vem o ponto profissional, que é o ponto onde a gente sabe, qualquer mercado, cara, tem bons e maus e profissionais ruins, mas o mercado imobiliário em si tem realmente gente muito ruim, muito malandra, muito malandro, gente querendo passar a perna, gente falando mal de outro. Cara, isso enche o saco, é uma merda isso aí, sabe? Uma falta de ética e educação. E eu não adianta, eu não me encaixo nisso. Então eu trabalho de acordo com aquilo que pra mim faz sentido. Eu deixei de fazer vendas e de não concretizar por não fazer sentido pra mim. A linha de pensamento profissional, a ética, assim como qualquer outro indivíduo, pessoas, amigos, família, pode ser quem seja. Eu acho que a primeira coisa é o respeito com o ser humano, com a pessoa, sabe? E... enfim, o mais difícil hoje, para quem está começando, não é você estudar, não é você vender, não é você ir atrás de cliente, não é você captar imóvel, no nosso caso aqui, né, mercado imobiliário, mas é você ter uma pessoa, fora sua mulher se você for casado, que acredite em você, que acredite realmente em você. Porque eu compreendo esse pessoal que tá, sei lá quanto tempo no mercado, sabe? Quanta filha da putagem já passou. E quando vem pessoas de boa índole, bons profissionais, como eu, como você que talvez esteja me assistindo ou vai se formar, não vai dar chance pra você, cara. Sabe? Não vai querer sentar, tomar um café. Esse é o ponto mais difícil de qualquer mercado. É uma boa pessoa, com uma boa índole, acreditar verdadeiramente em você, sem querer tirar proveito, sem querer nada. Esse é o ponto mais difícil. Sabe, hoje a gente vê na internet, cara, sério, dá até preguiça de ver a internet, na verdade, né? Eu fico nas minhas redes aqui no YouTube, no Instagram, mas assim, pode ter certeza, cara, ali eu tô falando o que tem que ser falado. Eu sei aonde eu vou chegar com essa minha profissão, que eu me encontrei verdadeiramente hoje mesmo. Não é nem pelo dinheiro, tá? Porque realmente, não sei, me encontrei, gente. Não é dinheiro não, porque se fosse dinheiro, teve meses que eu já pensei assim, cara, se eu não amasse hoje o que eu tô fazendo, do jeito que eu sou, que eu já passei, já estaria aí vendendo sorvete na rua, filho. Não tá nem aí. Mas não, hoje eu acredito no que eu faço, sabe? Então, o que eu quero dizer é isso. Se você tá entrando hoje, se você tá me assistindo, cara, tem nada de diferente eu e você, e nem você com quem você vê aí na internet, talvez vendendo milhões ou vendendo pouco, não importa, não muda nada. O que vai mudar mesmo é essa perseverança, você encontrar pessoas que realmente acreditem em nós, em você, em mim, e essa parceria e esse profissionalismo vá adiante
sendo verdadeiro, sabe? Isso é o mais difícil desse mercado, pessoal. É o mais difícil. Eu sei que todos são, mas falando do nosso, o mais difícil é realmente encontrar esse tipo de gente. Então esse foi um vídeo bem vlog, né? Porque eu falei, puta, preciso fazer uma caminhada. Mas pra gente ter uma identificação, eu e você que tá me assistindo aqui, mais próxima, se você, assim como eu, tem a sua história também, deixe nos comentários. Curta esse vídeo, compartilha também, me siga lá, JR Rampasso no Instagram, fala que você veio do YouTube, fala um pouco aí da sua história, do que você está fazendo, porque assim, o que eu mais quero aqui nesse canal, com o tempo, é criar uma comunidade mesmo, que faça com que essa profissão, de verdade pessoal, que essa profissão aqui realmente seja, crie valor no profissional. É muito desvalorizado, e que crie também personalidades profissionais íntegras, cara, que faça todo mundo crescer junto, que acredite. Não estou falando no meu caso hoje, graças a Deus eu estou conseguindo me manter com o meu padrão, mas que acreditem, que ajudem verdadeiramente os nossos profissionais. E você que está me assistindo, seja verdadeiro se você tiver uma oportunidade com a pessoa, sabe, sem mostrar que você tem interesse, mas verdadeiro mesmo, de fazer acontecer, porque é isso que está faltando, gente. Isso que está faltando. Esse foi um vídeo nosso aqui, espero que você tenha gostado. Acredito que na próxima semana eu vou postar vídeo mais falando do mercado em si, estratégias e tudo mais que eu venho postando. Então não esqueça de deixar seu like, compartilhar e me chamar lá no Instagram ou aqui mesmo, pra gente bater um papo. Quem sabe futuramente a gente não vira tudo parceiro, né? Porque tá faltando nesse país. E a hora que isso acontecer, escrevam o que eu tô falando. Vamos estourar, porque não tem, só tem oba-oba. Vou ficando por aqui, gente. Forte abraço.